nós ficamos lá na orfandade, não foi? O filho pródigo estava na orfandade, lembra? Lembra que estava na orfandade? Ele foi para a depressão, não foi? Lembra? Ele foi lá para a depressão, olha, ok? Ele foi, quando eu falo orfandade de Deus, ele estava depressivo, insatisfeito, né? A gente sabe, né, por que ele estava insatisfeito, né? Porque ele foi para a depressão. Por que ele foi para a depressão? Porque ele pegou a herança dele, que era o livre-arbítrio, usou de forma indevida. Entrou em processos de culpas, ok? E começou a se sentir insatisfeito consigo mesmo. Ele foi para a pocilga. Então, naquele tempo, Jesus não podia falar de depressão, mas ele falou da pocilga. Ele foi viver numa pocilga, ok? Mau cheiro e tudo mais. Então, é um estado emocional depressivo. Aí, o que aconteceu lá Ele estava depressivo, ok? Depressivo. Aí, o que aconteceu? O que aqui diz a parábola? Então, caindo, entrando em si, então ele fez um mergulho nele mesmo. Ele estava lá na pocilga, fez uma retrospecção da vida dele, ok? Caiu em si, tá certo? Ok? Assumiu, o que é cair em si? Mergulhou em si, assumiu seus erros, sim ou não? Sim. Não lembra que a gente fala? Para você não se culpar, o que você tem que fazer? Assuma seus erros. Depois se perdoe, ok? Porque aí está uma forma de você se erguer diante das suas dificuldades. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Não esqueça nunca que Deus está em você e você pode ativar a presença dele, ok? Em você. Lembra da frase dele? Eu não sou mais... Gente, vocês decoraram a frase? Eu não sou mais quem eu fui. Esse encontro, né, com Deus, caindo em si, ativando suas forças, ativando a presença de Deus em você, sabendo que você pode, você é maior do que suas dificuldades. A gente tem aprendido isso aqui. A gente sabe até qual é o DNA divino que tem dentro de cada um de nós. Todo mundo aqui sabe, vocês também que nos assistem, qual é o DNA divino. Qual é a característica de Deus que há em cada um de nós? Todo mundo aqui sabe. Não sabe? Não sabe? Sim ou não? Qual é? Inteligência. Obrigado. Muito obrigado. A inteligência social, inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência espiritual, inteligência corporal. Menino, a gente tem o DNA divino, é só movimentar as suas inteligências, ok? Movimenta isso, movimenta, não fica lá parado com fixação, como ele fez, ó. Ele errou, tá certo? Entrou no processo de culpa, tá certo? Foi morar numa pocilga, ou seja, ficou num processo depressivo e lá se levantou, se ergueu. Então, eu peguei aqui uma informação de Maria Magdala, que é a mesma coisa, né? Que está dita pelo benfeitor Emmanuel, que ela também passou pelo mesmo problema, só que ela é diferente, né? Olha lá. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos dos gênios perversos. Todavia, caindo em si, entrando em si, sob a influência do Cristo, quando ela escutou Jesus, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação. Então, ela que era uma mulher do mundo, em Magdala, conhecidíssima, morava num castelo, tinha joias, tinha sedas, as sedas, as novidades, né, da época. Ela, inclusive, tinha comprado em Jericó um iPhone 25. Lá em Jericó, em Jericó, era a maior cidade daquela época. Se queria saber das novidades, vá a Jericó. Era a cidade do mundo, tá certo? As caravanas de camelos que descia da Síria, com as últimas novidades, a seda mais fina, feita e tudo mais, né? Você comprava em Jericó. Era uma 25 de março, tá?
mais ou menos, ok? Então, ela tinha tudo. Mas no momento em que ela escutou Jesus, né, ela fez um processo de transformação na vida dela. Aí ele diz assim: cai contudo em ti mesmo, sob a benção de Jesus, e, transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Então, a redenção, essa palavra redenção aqui, a nossa redenção, que é isso, Tarcísio? É entrar num estado emocional, espiritual melhor, pelos pensamentos e pelas ações de cada dia. Não permitir pensamentos negativos tomando conta da sua vida, ok? Eleve um pouco mais seus pensamentos. Saia da normose, ok? Das discussões, e vamos cuidar de você. Vencer a si mesmo, pelo esforço de ser uma pessoa melhor. Então, o verdadeiro sentido da vida é exatamente esse. Se esforçar para ser uma pessoa melhor. Como assim? Vai ter os problemas? Vai. Dificuldades? Vai. Dificuldades? Vai. E você vai ter que enfrentar. Enfrente-as. Né? Vamos em frente, então. Então, o que aconteceu? Depois desse encontro com Deus, o que ele disse? Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ok? Gente, atenção nessa palavra aqui, tá? Já falei para vocês, mas é bom repetir, ó. Não sou digno. Esse é o comportamento da culpa, viu? Cuidado, tá? Tudo bem? A pessoa carregando culpa, consciente ou inconsciente, ela começa a se colocar inferiorizada. E quando ela começa a se colocar inferiorizada, ela começa a ficar reativa. Porque ela começa a se isolar, ela começa a ficar reativa. Entendeu? Quando ela se inferioriza. Tudo ela... Por quê? Inferiorizada, ela está insatisfeita com ela mesma. Então, tudo ela se irrita. Ok? Então, esse é o processo de culpa, né? Não esqueça, ó, não sou digno de ser chamado teu filho. Então, no encontro que ele teve com Deus, tá certo? Okay? Ele ergueu-se, mas trouxe um sentimento de culpa. De culpa. Que está errado. Está errado, não pode carregar. Fechado? Então, nesse sentimento de culpa, acontece um evento maravilhoso, um evento espetacular, ok? Por quê? Porque quando ele chegou, né, diante do Pai e disse essa frase aqui, ó, nunca esquecer, ok? Todos nós caminhamos, tá certo? Nesse mundo em dificuldades em função dos nossos erros. Já erramos? Já. Vamos errar ainda? Menos, né, gente? Mas vai, né? Menos, mas vai. Tudo bem? Então, atenção. Então, acontece um evento maravilhoso que a gente não pode esquecer nunca, porque diz respeito a cada um de nós. As parábolas é um mergulho que você dá dentro de você mesmo, né? Então, eu coloquei uma frasezinha assim, só para a gente reforçar isso aí, que é o seguinte, olha. Entenda que as dificuldades sempre vão existir. Não esquece disso. As dificuldades sempre vão existir. Mas elas não podem tirar a graça da vida. Porque diante de uma situação você tem duas escolhas. Vê-la como uma tragédia ou uma grande oportunidade. Não esquece disso. Não esquece. É como tu olha, senão tu vai ser um problema. E entenda que tu tem capacidade de enfrentar tuas dificuldades. Ok? Tá bom, então o que aconteceu? O que ocorreu? Quando, no encontro com Deus em si, ele trouxe no viés dele o sentimento, a consciência de culpa.
Aí a gente coloca aqui, ó. Você já até conhece. Tem uma palavra lá, muito bonita, que eu sempre coloco, quando está lá no Evangelho, em Lucas, que é uma palavra depressa. Lucas botou essa palavra depressa, né? Vestiu com a melhor roupa, depressa, veste ele com a melhor roupa, põe o anel no dedo, põe de sandália nos pés. Então, quando ele vem com essa ideia de culpa, certo? Rapidamente, vestiu com a melhor roupa, põe o anel no dedo, põe a sandália nos pés. Deus diz assim para a gente: meu filho, minha filha, nunca mais se culpe. Nunca mais. Não abra esse processo de culpa, essa consciência de culpa que você vai sofrer. Aconteça o que acontecer, assuma suas coisas, se perdoe, nunca se culpe. Nunca se culpe. Porque você vai adoecer. Toda a psicogênese, eu vou usar a palavra bonita aqui para vocês. A psicogênese das psicopatologias nascem na... Quando eu falar nascem na, todo mundo vai dizer na culpa. Nascem na culpa. Eu estou forçando aqui que vocês não adoecerem nunca. Nascem na culpa. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. E aí entra a felicidade sustentável. Tá certo? Então, que é o quê? Que é a tua atitude diante dos teus erros. Aí lembra, foi daqui que nasceu o endereço virtual de Jesus, que eu coloquei, ó. Está lá no versículo 22. Está aqui, ó. Vou botar para vocês. Foi daqui, ó. Melhor roupa, ponto anel, ponto sandália, arroba filho pródigo. Essa é a sustentabilidade de elevar o pensamento, que dá o quê? Que dá o quê? Dá isso aqui que nós temos aprendido, ó. Melhor roupa para a alma, né? Então a melhor roupa para a alma é uma verdade. Deus me ama. Sou filho de Deus. Eu sou maior que minhas dificuldades. Arroba, eu sou luz. Então está aqui a tradução, ó. Melhor roupa para a alma é um pensamento positivo. Positivo. Está aqui. Deus virtual. Use. Então o que aconteceu, Tarcísio? O que ocorreu? Uma grande festa. Uma festa na consciência, uma festa no céu. Há uma festa no céu quando a gente se descobre, tá certo? Ou se descobre, ou se encontra consigo mesmo, significando com Deus, ok? No seu eixo. Então tem uma grande festa, porque o céu é a consciência. E a consciência nesse momento começa a se conectar com Deus. E nesse momento há uma grande unidade. Por que unidade? Porque como Deus está em tudo, no momento em que você se conecta com Deus, num pensamento elevado, a partir de verdades, a unidade da vida acontece em você. É como se você agora fosse o centro de tudo, centro da vida, porque Deus se manifesta em você. Isso quer dizer que quando eu falar isso aí, com toda a emoção, eu faço uma identidade com Deus e eu me sinto, então, Senhor e Senhora de mim mesmo, rainha e rei de mim mesmo. Vou falar em espanhol. E és. Deu para entender? Vai acontecer. Vai acontecer. Faça. Aí, por isso que ele completa a parábola assim, ó. Então, trazei também, matai o novilho cevado, comamos, regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto, no sentido emocional. Tem, às vezes, a emoção nos mata. Tem gente que está morto. E aí, fulano, como é que tu está?
Nem sei. Tá certo? E aí, para onde tu vai? Nem sei. Tá certo? Levando. Ok? Então, não sabe para onde vai. Tudo bem? Ok? Então está morto. Morto é nesse sentido, né? Estava morto e reviveu. Estava perdido, por que estava perdido? Estava perdido dele mesmo. Onde é que ele foi buscar, tá certo? A segurança no mundo. Ele usou o livre-arbítrio dele de forma dissoluta, nas noites, tá certo? Mulheres, homens e tudo mais. E, né, achou que aquilo ia dar. Foi para Mamon. Só que está muito claro no capítulo 16 do Evangelho. Ou você ama um e odeia o outro, ou você não pode servir a dois senhores. Então, por isso que ele fala aqui, ó, reviveu, estava perdido e foi achado. Você se encontra com você. E a coisa mais bonita, mais maravilhosa é o encontro com você. É eu saber o que eu estou fazendo aqui, para onde vou e estar presente. Tem pessoas que não estão presentes. Elas vivem outras emoções. Elas parecem que sobrevivem. Elas não têm o controle sobre o estar presente. Ok? O controle sobre as suas emoções. Né? E foi achado. E começaram a regozijar. Então tem uma festa. Aí o amigo espiritual da gente fica alegre. Tudo muda, porque mudou a tua visão, né, de si mesmo, ok? Tudo muda ao seu derredor. Vou repetir de novo. Descoberta não é chegar em países distantes. Descoberta é ter um novo olhar sobre a terra conhecida que é você. Quando você começa a olhar para você com mais carinho, com mais amor, tudo muda ao seu redor. Porque o que faz você sofrer são suas leituras, não são as pessoas que lhe fazem sofrer, são suas leituras. Não esqueça disso. As pessoas têm suas dificuldades, muitas vezes ela vive atarefada, ok? Certo? E um exemplo assim, bem simples. Certo? Bem simples. Pessoa, tá certo? Colocou na internet, ou falou para mim, ou falou, olha, tá certo? Tu tá barrigudão demais, vamos supor, tá certo? Barrigudão, ok? Fechado? Então ela emitiu o comportamento dela que eu estava barrigudão. Aí eu posso dizer assim para ela, leitura errada, minha barriga é sexy, não posso? Vou sofrer? E não. Agora vamos ver. Vamos lá, sofrer. É tua mãe, aquela barriguda, desgraçada, miserável. Ela que é barriguda. Deu para entender? Vocês têm que gravar isso. O comportamento das pessoas não te fazem sofrer. O que faz sofrer é a leitura que tu faz dos comportamentos delas. Não esqueçam disso. É as tuas leituras que te faz sofrer. As tuas leituras. Estamos entendidos? Posso ficar tranquilo que a parábola do filho pródigo fechou aí com chave de ouro. Vocês já decoraram aí o endereço virtual que vocês vão fazer no trânsito, no ônibus, quando tiver com dificuldade.